Olá, muito boa noite. Mais um ponto e contraponto no ar aqui na nossa TV Ponta Verde. Nosso convidado de hoje é jornalista, é arquiteto, além de excelente chargista. Já foi vereador por Maceió e também secretário de Cultura da capital e do estado. E há pouco tempo deixou o cargo de secretário de Comunicação de Alagoas. E para fazer um balanço aí sobre os últimos anos e, obviamente, falar dos planos futuros, recebemos hoje aqui um amigo, Enio Lins. Enio, boa noite, bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, desde já eu agradeço essa oportunidade e esse prestígio da TV Ponta Verde e de você, Lau. Muito obrigado. Enio, eu já gostaria de começar fazendo, portanto, esse balanço dos últimos anos no governo do estado à frente dessa máquina chamada comunicação governamental. Você que é um cara muito experiente na área, não só por ter trabalhado com políticos, como também sendo político de verdade, na veia, ali, já que você foi vereador também. Esse balanço da comunicação no estado nos últimos anos, Enio? Olha, a comunicação em Alagoas, eu tive ali durante 7 anos e 3 meses, Na verdade, até um pouco antes da nomeação, porque como eu fui o primeiro secretário anunciado pelo recém-eleito Renan Filho, ainda em 2014, então posso dizer que o trabalho começou um pouco antes, começou na transição. Antes de você continuar, eu quero só complementar aqui o seguinte, eu falei político de verdade porque já foi vereador, mas não é só por isso, é porque a política está em você desde sempre na sua vida. Essa é que é a grande verdade, desde inclusive dos movimentos estudantis e por aí vai, né? Do qual você fez parte. É verdade. Do qual você fez parte na Universidade Federal de Alagoas e de lá, de muitos anos, é que nós nos conhecemos. Eu um pouco mais velho, já estava de saída da faculdade, então de arquitetura, mas já profissional em jornalismo. E você na faculdade ainda, mas participando do movimento estudantil. Então, a militância faz parte da minha vida, Eventualmente eu fui candidato, eventualmente eu fui vereador, mas isso é um episódio localizado. Eu acho que vale mais a pena acentuar que é um dever do cidadão, um dever da cidadã, de fazer a opção pelo nível de engajamento. E eu me orgulho de ter sido um militante em tempo integral durante quase toda a minha vida, a partir dos 18 anos, um pouco antes dos 18 anos, mas marcadamente a partir dos 18 anos. Então, como eu ia falando, e a sua primeira pergunta, a questão do governo do estado e da comunicação no governo do estado, então foram mais do que os 7 anos e 3 meses de mandato do Renan Filho. Eu o acompanhei no dia 2 de abril, quando da saída dele, e com muita satisfação fiquei desde antes da posse, quando ele já me indicou antes da nomeação, ainda em 2014. Foi um trabalho fácil de se fazer, Laurence, por conta de que o governador Renan Filho, na minha opinião, do ponto de vista de realizações, que é uma coisa que não fica no campo da teoria, fica no campo da prática e é mais fácil se avaliar, se aquilatar, Renan Filho tem a maior gestão, a maior nível de realização em toda a história de Alagoas, de qualquer pessoa que tenha ocupado o Palácio dos Martírios, o Palácio Floriano Peixoto. Então, Renan Filho é o maior realizador, sem dúvida nenhuma. E diferente de alguns outros governos, inclusive, ele deixa o cargo com o cofre cheio, não é, Enio? Muito cheio, com as contas organizadas, com o estado saneado. O trabalho técnico feito pelo George Santoro, pela Renata, pela equipe toda da Secretaria da Fazenda, também acompanhada pela Secretaria do Planejamento, de Fabrício e equipe, mas eu destaco aqui o George Santoro e a Renata. Então, essa dupla, juntamente com toda a equipe da Secretaria da Fazenda, a equipe nativa, fez um trabalho sem precedentes. O trabalho de equilíbrio fiscal feito no estado de Alagoas coloca o futuro numa base muito sólida, construída ao longo desses 7 anos e 3 meses de governo Renan Filho. Então, não é só o fato de deixar dinheiro no cofre, que isso caracteriza, é uma das características da gestão Renan Filho, mas mais que isso, deixa uma base fiscal muito sólida, deixa uma base econômica muito sólida,
que resistiu a esses tempos de crise e que, sobre essa base, os próximos governantes poderão fazer grandes obras e fazer um grande planejamento para continuar a construção de uma Alagoas fora dos padrões em que viveu até hoje, que são padrões de baixíssimos níveis, baixíssimos índices sociais. Então, tudo isso já começou a ser transformado, mas tem a base, como eu já disse, para esse trabalho de transformação começar. Isso é o mais importante do governo Renan Filho, na verdade. Isso é o mais importante, mas é algo que só vai ser aquilatado através de quem estuda mais, de quem observa isso, e o futuro responderá. Quando eu digo que Renan Filho é o maior governador, é do ponto de vista não só disso, que é a base conceitual, que é o mais importante, mas igualmente importante são as obras que foram feitas no governo Renan Filho. Então, nós tivemos um volume de obras como nunca em nenhuma gestão do estado de Alagoas. Isso se deve ao equilíbrio fiscal, que deixou recurso em caixa, e pela primeira vez na história, Alagoas deixou de ser dependente das verbas federais para fazer uma estrada, para fazer um hospital, para fazer uma delegacia de polícia. Então, deixou de ser dependente. Não significa dizer que abra mão das verbas federais, porque isso é um direito constitucional e é uma obrigação da Presidência da República enviar recursos federais para todos os entes federados, e Alagoas não pode ficar fora disso. Recebeu alguma coisa, mas valores que não se comparam, valores muito menores, aos valores que o governo do estado investiu de caixa própria, e nem se compara proporcionalmente com os valores de verbas federais recebidas no passado. Então, nós temos esse elenco enorme, como eu já disse, de hospitais, de estradas, de duplicações, de rodovias, de estradas novas, de recomposição de estradas antigas, dos centros integrados de policiamento, que é uma novidade, em vez de ser uma delegacia pura e simplesmente, são centros integrados da Polícia Civil, da Polícia Militar, que foram construídas em várias cidades do interior de Alagoas, os índices de segurança pública que foram estabilizados de forma muito positiva, a educação, enfim. Esse conjunto de realizações, sem dúvida nenhuma, é algo que o alagoano acho que só vai valorizar daqui a algum tempo, quando fizer uma comparação real, histórica, nos últimos 50 anos, pelo menos 100 anos de trabalho em Alagoas, governamental, e poder avaliar isso. Lógico que tem um reconhecimento agora, isso é muito importante, até porque o ex-governador Renan Filho se propõe a trabalhar no nível federal por um novo Brasil, isso é muito importante, essa colocação de Renan Filho no cenário nacional. E esse trabalho dele realizado em Alagoas é exatamente a base que o alagoano, a alagoana precisa ter em consideração quando chegar o momento, neste ano, de decidir em quem votar. Porque não é só votar em Renan Filho, mas é dar o voto, no meu modo de ver, para que esse trabalho revolucionário, esse trabalho transformador, ele continue, ele não seja interrompido em nenhum nível. É verdade. Enio, a gente vai dar uma paradinha rápida agora, vou para o intervalo, mas na volta eu quero falar dos projetos para o futuro de Enio Lins, do chargista, do jornalista, enfim, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente volta com esse assunto, tá bom? 2 minutinhos só, eu já volto com mais Ponto e Contraponto. Muito bem, estamos de volta com o nosso Ponto e Contraponto aqui na nossa TV Ponta Verde e hoje conversando com o jornalista Enio Lins, que recentemente deixou a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que, óbvio, tem planos para o futuro. Enio, fizemos esse balanço de como foi a gestão, o Renan Filho e o seu trabalho à frente da comunicação no bloco anterior. Agora vamos falar de futuro, como se tem usado muito comumente hoje em dia o termo, vamos dar uma virada na chave, né? Como é que está agora o plano, ou como estão os planos para o futuro de Enio Lins? O que é que você já tem mesmo? Sei que você é um cara que pensa muito, que executa muito, o que é que tem no forno aí para a gente já imaginar daqui para frente? Olha, no momento eu sou um desempregado com algum trabalho para fazer, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho que organizar as minhas coisas, né? As coisas pessoais. E estou começando a reorganizar pelas charges, né? Esse é o meu primeiro ponto que eu estou trabalhando hoje. Você
também formado em arquitetura. Essa base aí te auxiliou ou auxilia, Enio, nessa construção de charges, junto, obviamente, com o seu pensar jornalístico? Ao longo desse tempo todo, aí eu estou na área como chargista desde 1977, não é? Vez por outra, o aprendido na escola de arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da UFAL, me ajuda em alguma coisa, mas quase nunca eu uso os cenários arquitetônicos. O meu trabalho de charge normalmente centra nas figuras, na figura humana, né, na caricatura. E nos cenários do momento também, né? Você utiliza muito figuras para citar momentos, né? Momentos históricos, momentos políticos. Isso, a charge exatamente ela é um momento, tanto que ela, passado aquele momento, passado um certo tempo, ela fica incompreensível. Você tem que explicar o que é aquilo ali, porque ela só é entendível no momento em que acontece. Qual foi, até hoje, a tua charge que provocou mais buchicho? Olha, quase, né? Porque são tantas. Mas eu marco muito aqui eu consegui o emprego, porque eu consegui o emprego de chargista devido a uma charge. Na época, não havia ainda faculdade de comunicação aqui em Alagoas. Eu estava me formando em arquitetura, não estava formado ainda, e me candidatei ao cargo de chargista na Tribuna de Alagoas, que tinha sido recém-formada. Nós estamos falando em 1979. Então, eu fiquei como um teste. Pessoal, você desenha, mas a gente não sabe como é você no jornal diário. Aí fica aqui desenhando para a gente ver como... o Denis Agra me disse isso, para a gente ver como é. Se der certo, você vai ser contratado. Se não der certo, você vai ser arquiteto, porque aí você não deu para jornalista. Aí eu fui fazendo charge e ela não foi marcando muito, entendeu? Nem aquele negócio que diz para o interior, nem fedia, nem cheirava, né? Ficava por ali. Até que teve uma votação da taxa do lixo. Em 1979, já perto do final de 79, em Maceió. E eu fiz uma charge de primeira página porque faltou foto grande da primeira página, né, sobre a votação da taxa do lixo, botando vereadores, prefeito, num negócio de lixo, né, num recipiente de lixo, né. E no outro dia isso causou a maior sensação, a maior confusão. Os vereadores vieram e falaram pesado, né, contra aquela charge e tal, etc. Então, a charge ela busca isso, ela busca um impacto, né? Como ela teve um impacto, né, teve uma sessão na Câmara só para desancar a então Tribuna de Alagoas e o desconhecido chargista que tinha feito aquele desenho, eu ganhei o emprego. Bacana. E, óbvio, suponho eu que essa charge aí, até hoje, deve ocupar um lugar de destaque na sua vida, né? Olha, eu sempre fui muito desorganizado, Laura. A minha mãe, que faleceu em 2004, mas até ela morrer, ela diariamente guardava tudo que era publicado meu. E essa herança, uma das heranças que ela me passou, né, foi essa questão do meu acervo que eu não tinha reunido. Eu estou juntando isso e pretendo lançar um livro, mas isso só no próximo ano, que seriam os primeiros 45 anos de charges publicadas, que os primeiros 45 anos completam neste ano, em 2022, que é de 1977 a 2022. Então, eu pretendo encerrar ele em 22, o trabalho de coleta, e publicar, se der tudo certo, em 2023. Aí vamos fazer uma média de a cada 45 anos eu lanço um livro. Acho que tá bom, importante, né? Tá bom, já dá para marcar bem, né, na história. Como é que está a construção desse livro aí? Você já conseguiu parte do acervo que estava com a sua mãe? Eu tenho... E outra parte? Eu tenho esse acervo deixado por minha mãe, que eu vou me utilizar para fazer o livro. Ele está pronto nos primeiros 30 anos. Eu vou completar os 15 agora, a mais, porque eu tinha planejado lançá-lo em 2007. Aí não deu certo, ficou pronto em 2007 e está pronto nos 30 anos. Aí eu vou ver se acrescento mais 30 ou de repente deixo mais 15 anos ou de repente deixo só nos 30. Mas resolvo isso agora, nos próximos meses, porque antes de resolver isso, tem um outro livro que eu estou trabalhando. Que é? São de charges só sobre o cenário político nacional, Bolsonaro, naturalmente, é chumbo grosso,
e que começa em 2018, exatamente no ano da eleição, e pretendo seguir até esse ano. Vou interromper nos próximos dias esse trabalho de coleta desse material. Que tem muita coisa acontecendo ainda, né? Exatamente, mas eu tenho que terminar num ponto para poder produzir o livro. A minha ideia é lançar esse livreto no centro da campanha eleitoral. Para causar? Para dar a minha contribuição modesta como cidadão e como jornalista ao processo. Como diz a juventude, se não for para causar, nem me chame, né? Pois é, vamos tentar, né? Eu tenho percebido, ultimamente, você que é um cara que está mais na roda política aí, eu tenho percebido que as grandes discussões políticas, principalmente por parte de jornalistas, isso está um pouco esquecido. Eu lembro de uma época em que jornalistas se reuniam ali, numa mesa de bar, seja onde fosse, para travar grandes debates, grandes conversas a respeito de política. Eu percebi que isso caiu muito hoje em dia, né? Na sua opinião, a que se deve esse fato aí, se é que realmente existe esse fato? Existe. Laurence, eu acho que isso está ligado à mudança do perfil da comunicação, porque no momento em que você estudava comunicação e que eu já entrava na prática para a comunicação, pulando a etapa da faculdade, porque era possível isso na época, o centro da comunicação eram as grandes redações. Perfeito. Então, as grandes redações, principalmente da imprensa impressa e das rádios, eram os grandes locais. Naquilo ali, criava-se uma convivência, inclusive que era uma convivência boêmia. Exatamente. Então, haviam bares e restaurantes em Maceió que eram frequentados ou mantidos essencialmente pela frequência dos jornalistas, que eram a Macarronada da Zefa, a Macarronada do Edson, o Bar da Dona Nete, o Bar Graci, só para citar alguns. Então, esses eram referências, o Bar do Alípio, no Pontal da Barra. Perfeito. Então, isso criava uma convivência boêmia e de alto nível cultural, porque os jornalistas com mais experiência faziam verdadeiras conferências e palestras etílicas. Numa certa época também, me recordo do Casablanca. O Casablanca já é mais recente, né? O Casablanca já é mais recente, mas ali teve, inclusive, um excelente programa de entrevistas dirigido pelo Plínio Lins, que era o Conversa de Botequim, e que marcava exatamente esse ponto de encontro no momento da entrevista ao vivo, que não era transmitida por nada, não é ali. Então, o que muda desse período para cá que nós estamos falando é a presença, a explosão da comunicação digital, e que a pessoa faz isoladamente em casa e do seu aparelho celular. Então, isso quebra a rotina que havia entre as redações da presença física nas redações. Então, os jornalistas estavam presentes nas redações, das redações iam para a convivência pós, normalmente em um bar, em um restaurante, ou numa praça, ou num cinema, ou qualquer coisa assim. Isso deixa de existir porque as grandes redações deixaram de existir. Nós temos que encontrar um novo caminho que ainda não foi encontrado. Acho isso também. A conexão digital, infelizmente, desconecta fisicamente as pessoas. Enio, obrigado. Quem agradece sou eu. Bem diminuto, caramba, quanto assunto gostoso, papo legal, e aí a conversa vai, né? A gente acaba se perdendo no tempo. Mas muito obrigado, Enio. Boa sorte e sucesso para você, como sempre. Muito obrigado. Bom, e assim a gente encerra o nosso Ponto e Contraponto dessa noite. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu me despeço agradecendo a parceria comercial da Fabricato Móveis. Tchau, tchau, boa semana e até lá.